chegamos à última parte, o último bloco do programa dessa semana. Passa muito rápido, a gente nem vê passando o tempo e já chegamos a esse momento. Amigos, vocês que estão em casa, a gente aqui, estamos estudando aí o 12º assunto dessa temporada, um assunto pesado, importante, o que é Babilônia, a definição de Babilônia, entendemos que ela vai cair, que é esse sistema de ensino falso. E agora vamos para a última parte do tema, que é Babilônia e o Armagedon. Vamos tentar compreender esse assunto. Amigos, o que seria uma boa definição para o Armagedon? Pastor Fred, vamos começar com você. Armagedon é um termo hebraico, ele aparece apenas aqui no Apocalipse, no verso 16 do capítulo 16. Ele representa uma guerra espiritual que há de ocorrer nos últimos dias, né? É uma guerra espiritual, domínio pela mente, uma guerra que visa conquistar as pessoas, né? Obviamente é uma conquista do coração e da mente. Existem muitas ideias a respeito do Armagedon, né? Ideias inclusive propagadas pela mídia de que será uma guerra, como eu mencionei no início, Alguns pensam que é a terceira ou que é a quarta guerra mundial. Exatamente, uma guerra nuclear envolvendo ali a região específica no Oriente Médio, na Palestina. Mas se nós olharmos aqui o que o pastor Arilton mencionou e como o Apocalipse ele trabalha com a imagem, a imagética, né, bíblica do Antigo Testamento, usando, por exemplo, Babilônia. A Babilônia ela não existe hoje mais, ruínas, totalmente destruída. Mas a imagem da Babilônia histórica, ela serve como um pano de fundo para ilustrar a Babilônia mística, né? Esse sistema opressor dos últimos dias, os poderes que se aliam num desafio aberto contra Deus. Então, o Armagedon também é um palco onde aconteceram guerras, conflitos épicos do Antigo Testamento, especialmente aquele relatado no livro de 1 Reis, capítulo 18, né? Onde ali Elias está ali confrontando os profetas de Baal. Lá no Monte Carmelo, Monte Carmelo, exatamente. Então, o Armagedon, ele representa, né, esse conflito espiritual, que tem dimensões cósmicas, não tenha dúvida, mas um conflito final entre os poderes inimigos de Deus e o próprio Deus e o povo de Deus, né? O primeiro tema dessa temporada, que foi a lição número 1, os amigos devem se lembrar, foi justamente esse, o conflito cósmico, né? Você falou que será agora no final, o Armagedon, um conflito com dimensões espirituais cósmicas, inclusive, né? E realmente, a gente vê que pior do que uma terceira guerra mundial, que uma quarta guerra mundial, será a gente ver milhões e milhões de pessoas indo para a morte eterna, né? Com um saldo tremendo de mortes e de vidas, como se talvez nenhuma guerra do mundo, ou se unissem todas as guerras do mundo, chegássemos a ter tanta gente. Então, não será uma guerra com armamento bélico físico, pastor. Ela é no campo espiritual. No campo espiritual. Como o pastor Fred começou a colocar, a gente entende que as raízes dessa expressão se remontam ao Vale do Megido, onde aconteceu a batalha, onde está o Monte Carmelo, e entre Elias e os profetas de Baal. Eu queria destacar que naquela batalha, um verso trouxe qual foi o tema principal da batalha, que é 1 Reis 18, onde a Bíblia diz assim: Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, ó casa tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os teus Baalins. Então veja, o profeta Elias está dizendo que aquela batalha ali no Monte Carmelo, ela tem a sua origem na rebeldia contra a lei de Deus e no seguir a falsos deuses, no caso aqui os Baalins, que eram os deuses que eles seguiam. Então, esse é o quadro da batalha. Agora, nessa batalha do Armagedon, de Apocalipse 16, o quadro é o mesmo. Se por um lado nós temos o fiel de Deus, que o pastor Fred referiu-se ao resto, né? O que sobra, o remanescente, como sendo o povo que guarda os mandamentos, do outro lado você tem aqueles que são opositores aos mandamentos. Se por um lado esse remanescente continua adorando o Criador dos céus e da terra,
Do outro lado, você tem uma multidão que adora os falsos deuses, no caso Babilônia. Então, essa batalha espiritual que vai acontecer no tempo do fim, ela tem como centro a questão da lei de Deus e a questão dos deuses a quem nós adoramos. Então, o centro de toda essa confusão religiosa é a adoração, é a quem eu adoro. Perfeito. É a quem eu estou prestando a minha adoração. Perfeito. E lá no contexto do Carmelo, né, Elias ele ora, inclusive, para que se pudesse ser conhecido o verdadeiro Deus, né? Porque a Bíblia diz que eles se afastaram da lei de Deus e passaram a adorar falsos deuses, Baal, que é uma contrafação do Deus verdadeiro. E aqui no Apocalipse a gente vê uma contrafação também da Trindade, uma falsa Trindade fazendo uma contrafação da verdadeira Trindade. Nós temos o dragão no capítulo 12, né, que é uma contrafação de Deus Pai. A gente tem ali as duas bestas, da besta que surge do mar, ela é semelhante ao dragão, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, parecidíssima com o dragão. Então, quem contempla a besta, contempla o dragão. E o texto bíblico diz que o dragão deu autoridade, grande poder e o seu trono para a besta, para que ela agisse, né, aqui. E nós temos a besta que surge da terra, né? Ela é com aparência de cordeiro, né? Mas ela falava como dragão, fala como dragão, então ela tem a semelhança do dragão. Então nós temos aqui também uma contrafação da Trindade. E a questão aqui é a adoração, né? Porque nós temos aqui em Apocalipse 13, a questão ela é a adoração. Apocalipse capítulo 14 fala, adorai o Criador, né? Aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Então o contexto aqui é a adoração, é verdade, é a lei de Deus e a adoração. Assim como o conflito épico, aquele conflito que aconteceu lá no Carmelo envolvia a adoração, o conflito final também ele gira em relação à lealdade das pessoas a Deus ou a Satanás. Assim como foi lá no Carmelo lealdade a Baal ou a Satanás, que era uma contrafação, né, Claro, de Deus, Satanás, lealdade a Baal ou uma lealdade a Deus. No conflito final também não tem meio termo. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Ou eu estou do lado de Deus, da verdade, dos seus mandamentos, ou eu estou do lado de Satanás. Por isso que é muito importante esse último apelo, é um último apelo de Deus que está aqui contido em Apocalipse 14. E nós deveríamos, como cristãos, buscar entender o que significa essas 3 mensagens angélicas, que é o último apelo, as últimas advertências de Deus a este mundo. E algumas semanas a gente pôde estudar esse tema com os nossos amigos da Novo Tempo, justamente para mostrar a importância que tem essas mensagens angélicas nesse contexto do tempo do fim, naquilo que a gente pode proclamar para aqueles que estão aí vivendo nesse mundo meio envolvidos com falsos vinhos, falsos ensinos, a importância de proclamarmos as 3 mensagens angélicas a todo mundo que está ao nosso redor. Muito bom, já entendemos então que Armagedon é uma guerra espiritual, tem sua base no Velho Testamento, lá aquela guerra entre Elias e os profetas lá de Baal. No tempo do fim, pegando a ilustração de Elias, que estava sozinho, que homem corajoso, né? Eu fico impressionado com a história de Elias, que determinação, que forte convicção naquilo que ele cria. O tempo do fim, usando essa mesma ilustração de Elias, será um tempo em que muitos se sentirão sozinhos, como Elias, diante do embate com tantos profetas, falando coisas horríveis e erradas. A gente vai ter um sentimento de estar um pouco sozinho, assim como fisicamente, né? Como Elias estava? Eu acredito que sim, pastor, porque Daniel capítulo 12, verso 1, quando fala do tempo do fim, fala a respeito de uma grande crise que o povo de Deus passará por ela. Essa grande crise tem a ver justamente com esse sentido da sua pecaminosidade, você estar vivendo esse conflito cósmico entre o bem e o mal que chega agora ao seu ápice. Só que, a despeito de passarmos por esse momento de prova, nós também teremos a certeza da companhia divina. E existem vários textos na Bíblia que nos auxiliam para isso, né? Davi mesmo dizia, né? Eleva os olhos para o monte, no Salmo 121. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E ele vai dizer no Salmo, eu acho que 91, né? 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Então eu acho que é um sentimento dúbio,
Ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente está no meio de um grande conflito cósmico e que a gente é carente da graça de Deus e do seu Espírito, nós também temos a convicção de que Ele nunca vai nos abandonar. É verdade. E a promessa de Cristo foi, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque aparentemente Elias, diante dos 450 profetas de Baal, humanamente falando, o número deles era muito maior, muito maior do que aqueles que estavam do lado do bem, né? E possivelmente muitos estavam até com medo de ficar perto de Elias, né? Porque nós vamos ser trucidados aqui. Mas a promessa de Deus é nos dar a vitória e estar ao nosso lado. Então, quando a gente estuda o Armagedon, não precisamos ter medo, não é, pastor Fred? Seria essa a nossa ênfase também? Perfeito. Jesus Cristo, ele disse assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a minha preparação, obviamente, deve ser contínua, diária, porque aqui, inclusive, me permita ler o texto. Claro, por favor. Que está aqui em Apocalipse capítulo 16. O verso 13, ele diz assim, olha só que interessante. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A descrição aqui, ela realmente é caótica, né? Porque haverá realmente um conflito, um ponto culminante desse conflito, em que o povo de Deus vai se sentir, e de fato será minoria, né? Assim como foi ali Elias em relação aos profetas de Baal. Nós temos aqui, me permita mencionar, olha só, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, prodígios. Quando nós lemos lá o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 em diante, é muito importante esse texto, porque como que eu posso me preparar nesse tempo em que nós estamos vivendo para o desfecho final? Me ajude aí o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Olha só o que diz o texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim, olha, versículo 7 em diante, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, olha só, pastor Lanza. Não acolheram o amor da verdade. Prodígios, sinais, milagres. Parece aqui ser uma referência ao ministério de Cristo, né? Nós temos no final, no conflito final, aqui uma contrafação do ministério de Cristo. E é uma contrafação enganosa. E vai enganar quem? Aqueles que não acolheram com amor a verdade no coração. Então eu não preciso temer se eu diariamente acolho a verdade no meu coração e mantenho essa intimidade com Deus, essa vida de preparação e de dependência do poder de Deus. Perfeito, perfeito. Pastor Fred, eu vou fazer das suas palavras as suas palavras finais aqui no programa de hoje. Nós já estamos chegando no final. Muitíssimo obrigado aí pela sua participação e a gente se vê aqui na próxima semana, se Deus quiser. Tá Prazer, bom? pastor. E para o pastor Ailton, eu gostaria também que você fizesse essa sua análise, não é? Eu acho que é importante e que a gente mesclasse com a graça do Senhor Jesus, que às vezes a gente estuda esses momentos finais e alguns podem ter medo, angústia, mas essa luz que o pastor Fred nos deu, que temos que nos preparar a cada dia e olharmos e nos beneficiarmos da graça de Cristo em nosso favor a cada dia, eu acho que seria também um outro grande remédio para a gente não ter medo nesse momento final, não é? Eu queria evocar de Paulo um texto onde ele diz, né, que nós nunca seremos tentados além das nossas forças. Então o ser humano não vai passar por uma prova maior do que ele possa suportar. E a palavra conforta, né? Junto com a prova, Deus também dá o poder de superar a prova. Então não importa o que esteja à nossa frente,
Por mais terrível que seja a cena descrita do grande Armagedon, onde o destino do ser humano será decidido por toda a eternidade, nós devemos estar seguros em Cristo e a graça dele vai nos cobrir. Amém. E nós vamos passar triunfantes por esse período e receberemos a recompensa dos justos, que é a vida eterna. Então, é muito importante que a gente termine dessa forma, né? Porque é nos preparando a cada dia, valorizando o que a Bíblia diz, né? Esse livro que você tem em suas mãos, quem sabe agora, a verdade de Deus, não há necessidade de ter medo, porque quem tem a verdade não precisa ter medo, né? O mais importante é não perder a vida eterna. Obrigado, pastor Arilton, pela sua participação aqui no programa dessa semana. Prazer foi meu estar aqui. E amigos, a semana que vem estaremos juntos aqui e o tema da semana que vem é o último dessa temporada, vai falar sobre a volta de Jesus, um tema que a gente mais gosta de falar aqui. Eu acho que foi um dos temas que o Arilton mais falou, o pastor Fred na sua vida toda também. Eu já disse isso para vocês, que o sermão que eu mais preguei foi sobre Mateus 24 e daí toda a história da volta de Jesus. É uma grande alegria a gente poder conversar com vocês na próxima semana sobre esse ponto. Obrigado mais uma vez, obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a você muitíssimo e a gente se vê aqui no próximo programa, se Deus quiser. Até lá.